Ô moçada, tem prova aí dia 6. E o que eu vou pedir é o que eu vou dar nesta, na próxima e na semana que vem aulas. 3 aulas. E é o caderno livro 4 de vocês, página 97. Chiqueiro, você não quer a Rafa daí? Rafaela tá. Só não tá a Maria Fernanda aqui. Ok. Gente, noções de estatística. Livro 4, página 97. Fácil a matéria para tirar aí nota e pouca matéria ainda. O que você vai ter que fazer? Cai bastante em Enem. Agora começa a entrar aqui essa primeira parte que a gente ficou falando no primeiro semestre. Eu disse. Oi. A gente está sem o 4, o livro 4. Então, acompanhe lá pelo Poliedro e tá na escola o livro 4 de vocês. Era para pegar segunda e terça. Certo? Então, acompanhe pelo Poliedro, o portal lá. É a orientação que eu tive aqui. Então, noções de estatística. Livro 4, página 97. Vai começando agora, vai começando a ver, analisar o que você precisa para trabalhar. Cai bastante em Enem. Estava dizendo a vocês que até então, né, a nossa matéria não caía tanto em Enem. Então agora vamos lá, gente. Estatística. Comece a perceber por que isso é importante e aí entra a parte social da matemática, né? Por isso que o Enem às vezes desaba em exercício sobre isso. Aqui você vai ter só noções. Conceito de estatística. Tá cortando o quê? Gente, conceito de estatística. Estatística é um conjunto de métodos para, olha bem os verbos para você começar a perceber. Coletar, isso você não vai fazer, normalmente os dados já vão estar coletados para você no exercício, mas o grande trabalho às vezes é coletar. Organizar, isso às vezes o cara te dá tudo bagunçado, você vai ter que organizar. Resumir, ou seja, às vezes você tem um apanhado de números, você vai ter que resumir em um só. Tirar uma média, achar o ser, achar aquilo que você quer. Analisar, muitas vezes é medir uma análise, ver se está crescendo, decrescendo, se mantendo constante, ter previsões, planejar experimentos, interpretar e tirar conclusões. Olha só o que a gente pode dizer aqui, por isso que eu disse, é uma matéria que simplesmente cobra muito do lado social nosso, tá? Mas aí começa as definições. O que você tem para definir aí tudo isso no mundo de estatística? Primeiro, população e amostra. O que você vê hoje, né? Todo mundo preocupado em ver, fazer teste da Covid para você. Numa população inteira não dá, mas uma amostra dá e dá para você tirar algumas conclusões. Porém, isso daí tem que ser feito de maneira bem criteriosa. População é um conjunto de elementos ou pessoas, elementos, coisas, com uma característica em comum. Envolve um aglomerado de pessoas, objeto ou mesmo de ideias. Começa a abranger muito isso. Pessoas, objetos ou às vezes ideias. Amostra são subconjuntos, é um pedaço da população que conservam, portanto, a característica comum da população e são retirados por técnicas adequadas, chamadas de amostragens. Gente, como eu disse, você não vai ter que se preocupar com a coleta. Normalmente o exercício já te dá coletado. Porém, esse é o maior trabalho da estatística. Não é você fazer teste com todo mundo. É você ver com quem você quer fazer esses testes, né? E aí, exemplo que a gente pode te dar para você visualizar a população. Imagine isso, um monte de morcego.
você vai ter que fazer uma amostra disso daqui. Às vezes, dividir se são pessoas por classe social, por cor, por raça. Porém, você vai ter que ter toda uma amostragem, religião, para você tirar uma conclusão. Não é vir aqui pegando 3, 4 pessoas aqui simplesmente. É você fazer uma amostra que realmente tem a ver com a sua população. Porém, coleta e organização de dados. Como eu disse, essa primeira parte é só para você começar a entender de onde sai. É o conjunto de dados obtidos do estudo de uma determinada população. É chamada variável estatística. O conjunto de dados obtidos do estudo de uma determinada população é chamada de variável estatística. Existem 2 tipos de variáveis estatísticas. As qualitativas, que são aquelas que indicam uma qualidade do fato observado. Exemplo, cor, sexo, raça. Não é quantitativa, é qualitativa, uma qualidade, uma característica do que você quer estudar. E a quantitativa, que aí já não vê as características, e sim, simplesmente conta. São aquelas que indicam uma quantidade do fato observado. Quer medir alturas, pesos, notas. Porém, como eu disse, essa coleta você não vai fazer. O cara vai te dar uma amostragem já. A coleta de dados estatísticos resultantes de uma variável quantitativa de uma amostra, feita onde os elementos não foram numericamente organizados, são chamados de dados brutos. Então o cara pode te dar, como eu disse, bagunçado. Se deu bagunçado, como ele colheu, quando você vai colher a altura, eu vou perguntar aqui, aleatoriamente, João Vitor, qual a sua altura? Júlia, Cauê, Pedro, você vai dizendo, eu vou colhendo. Eu não organizei nada, então os dados estão todos bagunçados. São dados brutos. Um exemplo. Ao término do ano letivo, um professor aplicou um simulado para 24 alunos, com 60 questões, cada uma valendo um ponto. Para avaliar estatisticamente o rendimento dos estudantes de uma turma da escola onde trabalha, os resultados de cada estudante nessa avaliação estão descritos a seguir. Então, tem 24 alunos, apliquei um simulado, 60 questões, um ponto cada questão, eu vou colhendo lá, por ordem chamada, sei lá, primeiro, tirou quanto? Segundo, terceiro. Então aqui, como eu disse, a colheita foi feita. Tudo bagunçado. 30, 40, 45, volta 30, 30, 50, 35, 30, 40, 45. Isso é dado bruto. Então quando você pega o exercício, está tudo espalhado, não está nada organizado, você tem o que a gente chama de dados brutos. Pode ser das mais variadas coisas, notas, altura, peso, número de calçado, pensando muito em quantitativo. Bom, assim conhecidos os valores de uma variável na forma de dados brutos, está aqui, é difícil formarmos uma ideia exata do comportamento do grupo como um todo, a partir dos dados não ordenados. Você olha aqui, é um monte de número. Então a primeira coisa que você vai fazer é a organização, e aí tem um nome. Na matemática, a organização desses dados é chamado de rol. Então quando eu falo, construo o rol dessa amostra, é a maneira mais simples de organizar os dados, é através de uma ordenação crescente ou decrescente, do menor para o maior, ou se quisesse, do maior para o menor. Mas normalmente a gente faz crescente, normalmente, porém pode ser decrescente também, mas é organizar. Certo?
A tabela obtida a partir das organizações de dados, quando você organiza, é chamado de rol. Então, aqueles mesmos dados anteriores, que antes estava aqui bagunçado, eu vou organizar do menor 30 pontos para o maior 60. Só que eu tenho que colher um a um. Isso daqui, gente, você vai perceber, eu vou pedir um exercício para você da tarefa. É chato, porque às vezes você pula um, você não conta um, porque como está aqui bagunçado, quantos 30 tem? Você viu um 30 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, mas de repente você pulou um, você vai ter que pôr os 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, tinha 6, volta lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba, se você comer bola aqui, você às vezes faz o rol errado. Se tinha 24 alunos, você vai ter que ter 24 depois de organizado. 30, 30, 30, 30, 30, 30. 35, 1, 2, volta lá. 35, 1, 2. Depois, 40, 1, 2, 3, 4. Volta lá. 40, 1, 2, 3, 4. 45, 1, 2, 3. 45. 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui. E assim vai. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60. 3. Isso é o que a gente chama de rol. Não dá nada matemático aqui. O cara te deu um bando de dados, você organizou em ordem crescente. Tinha 24, tem que ter 24 aqui. Se tem 25, você contou um a mais. Se tem 23, você esqueceu um, tem que procurar qual você esqueceu. Por isso que a gente fala, é um jogo de paciência. Somente quando é muito grande. Aqui tem 24 números. Imagina 100, 200, 500 números. Bom, continuando. Tendo o rol nas mãos, o que a gente pode dizer com isso? Se antes os dados brutos a gente não conseguia ver grande coisa, agora eu sei. Se alguém me perguntar qual é a menor nota? 30. Qual a maior nota? 60. Qual seria a nota que mais está aparecendo aqui? Seria 30? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já dá para contar. Antes você tinha que ficar procurando, correndo o risco de errar. Então aqui com o rol podemos saber com relativa facilidade qual é a menor nota. Onde você iniciou. Qual a maior nota? Onde você finalizou. Com uma observação maior, podemos dizer onde estão as notas de maiores concentração. Note 30 e 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que isso daí ainda, como a gente fala, se eu quero saber a maior concentração, você tem que ficar contando aqui. Contando aqui. E aí a estatística vai começar a criar metodologias para facilitar. Mas o rol já é uma facilidade para você achar o menor e o maior. Sendo que quando está bagunçado, eu não sei, eu tenho que ficar olhando, observando, item por item. E aí entra, o que é uma amplitude de amostra? Vão te pedir isso no exercício. Fácil. Amplitude de uma amostra é a diferença do maior dado e do menor dado da amostra. Então aqui, ó, rol é a organização dos dados brutos. Dados brutos. Aqui é apanhado de número tudo desorganizado. Rol é a organização dos dados. Amplitude é a diferença da maior para o menor. Seria
quanto é a diferença do maior para o menor naquilo que você está estudando. Aqui no exemplo. Ô, Shigeru, Oi. dá pra... Você tá com uma câmera na sua frente? Sim. É porque essa câmera que tá aqui embaixo tá refletindo no quadro aí. Não tem como você Joga para cá. Melhorou? Gente, a amplitude de uma amostra, a diferença entre o maior dado e o menor dado da amostra. No nosso exemplo, 60 menos 30. A amplitude é de 30 pontos. Então a diferença entre a menor nota e a maior nota, 30 pontos. Já dá para saber assim o quanto o pior aluno está em relação ao melhor aluno. Aqui no caso de nota, no caso de altura, mais baixo em relação ao mais alto, a diferença. Mas até aí, simples. Agora, organizar. É o que você começa a perceber, que você não vê isso no jornal, né? No que você vê a pandemia, se for fazer estatística, ninguém vai ficar falando, João está doente, não sei o que não está doente, número de pessoas. Eles mostram gráficos, desenhos, tabelas, e aí fica mais claro, mais fácil, não mostra aquilo lá. Então as maneiras de organização de dados, e isso que você tem que começar a perceber, cada exercício vai ter um. E aí você tem que começar a perceber, não vai ser novidade para ninguém, vocês já estão acostumados a isso. Tabelas. Tabelas são quadros que resumem um conjunto de observações. Você põe aquilo lá numa tabela, em vez de pôr lá 30, 30, 30, 30, 30, você põe lá, tiraram 30, 6 alunos. Tiraram 60, 3 alunos. De uma amostragem geral. Então, um exemplo de tabela aqui, ó. Função, salário, número de funcionários, está nessa linha. Aí, diretor, analista, assistente. Salário de um diretor, 8.000. Salário de um analista, 2.500. Salário de um assistente técnico, 1.000. Número de funcionários, tenho 2 diretores, 8 analistas, 10 assistente técnico. É muito melhor isso do que ficar 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000. Depois 2.500, 2.500, 2.500, 2.500. A tabela. Eu organizei 20 dados nessa tabela. Pouco. Aí você vê, no seu mundo real, taxa Selic, um exemplo de tabela. Ano a ano, 2005 a 2014. Quando estava em janeiro de 2005, fevereiro, março, abril, maio. Em 2006, em 2007. Ninguém vai ficar pondo lá, né? Dia a dia, mês a mês, 1,38, 1,43, 1,28. Para você procurar. Você quer saber a taxa Selic em março de 2011? Está aqui. Não sei para quê também. É só para você começar a perceber. Tabelas. O que mais você está vendo aqui em jornal? Notícia. Gráficos. Gráfico estatístico é uma forma de apresentar dados estatísticos de modo que permita ao pesquisador e ao público em geral uma percepção rápida de dados pesquisados. A função de um gráfico é comunicar informações visualmente. Há diferentes tipos de gráficos que podem ser frequentemente encontrados em jornais, revistas, internet e também na televisão. Como a gente diz, né, no noticiário ninguém vai ficar citando dado por dado. Põe um gráfico. E aí tem modelos de gráfico. Só para você começar a perceber o que você vai ver nos exercícios. Gráfico em linha ou curva é o tipo de gráfico cartesiano que utiliza uma linha poligonal
para representar os dados estatísticos. É muito empregado na identificação de tendências, de aumento ou diminuição dos valores numéricos de uma dada informação. Está lá, ó. Inflação anual. Subiu, desceu, desceu, subiu, desceu, subiu, subiu, desceu, 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 subiu, desceu, subiu. Automático. A inflação medida aí no ano de 94 a 2011. O que você vê hoje? Gráfico da Covid. Em linha. Para você ver se está crescendo, decrescendo, se mantendo constante. Concorda? E aí, por uma visão, você vê. Está bem ou está mal. O gráfico em barras. Isso também se tem visto. Gráfico em barras é também cartesiano. E nele os dados são representados por meio de retângulos dispostos verticalmente ou horizontalmente. Não tem diferença. Por exemplo, aqui, ó, número de alunos por quantidade de acertos numa prova. 10 acertos no máximo, né? Aliás, desculpa, número de alunos aqui. Máximo 10 aqui, alunos, 1 acerto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 acertos. Aqui as barras, com 3 acertos. Foi a maioria. São 8 alunos que tiveram 3 acertos. Aqui daria 7 alunos. Teve 4 acertos. Aqui seria um único aluno. Teve 10 acertos. 2 alunos acertaram 1. Está lá, gráfico de barras. Gráfico de barras múltiplas. É a mesma coisa, só que é comparar, às vezes, o que você tem com o que você tinha, ou então, simplesmente o que você tem, o que seria bom. O gráfico em barras é uma variação dos gráficos cartesianos em barras horizontais ou verticais. Geralmente empregado quando queremos representar no mesmo sistema 2 ou mais fenômenos para facilitar a comparação entre eles. Seria aí comparar, ó, gastos da família, aqui gastos residenciais o pretinho, gastos extras o mais clarinho. Meu gráfico residencial, meu gráfico de gastos extras em junho. Que eu gastei na casa, os meus gastos extras aqui foi bem menos. Que eu gastei em casa, o gasto extra. Aqui o que eu gastei em casa, o gasto extra foi a mesma coisa. Aconteceu alguma coisa aqui. Comparar o real desse ano com o ano passado. Se cresceu, decresceu. Como eu disse, aqui é só uma apresentação, só que você vai deparar com exercícios que vão ter esses gráficos para você interpretar. E o último não, ainda tem mais um. Gráfico em setores. Esse gráfico é quando você tem uma totalidade. O gráfico em setores é construído utilizando um círculo. Seu emprego é adequado sempre que desejamos comparar parte dos dados com o total deles, quando você pega todo mundo. Aqui, ó. Distribuição dos funcionários de uma empresa por faixa etária. Então, pegou todo mundo. De 18 a 28 anos, está aqui, 20% da minha empresa tem 18 a 28 anos. De 29 a 39 anos, está aqui, por essa legenda. 40 a 50, pretinho. E branco, 51 ou mais, 14%. Um gráfico em porcentagem, um total, normalmente, onde tudo é 100% da minha empresa. E o último, sim, pictograma. Isso daqui é mais para você representar os mesmos gráficos,
Só que desenhando, né? Que negócio quer que eu desenhe? Ciclo de crescimento do eucalipto. Então desenho uma arvorezinha simulando eucalipto, as medidas. Um ano, 6 metros, 2 anos, 13 metros, 18, 4 anos, 22, 7 anos, 30 metros. Então seria aqui para chamar a atenção, ver o crescimento, a altura em relação à idade. Bom, mas vamos agora. Primeira parte, exercícios. A segunda aula, sim, seria bem mais interessante. Aqui, como eu disse, ó, é mais para você ver por que estatística existe. E aonde você vê estatística em si. Bom, o exercício página 111. Isso daqui, ó, você vai ver que não tem nada de matemática, mas o lado social. Por que se faz estudos estatísticos? Queria que vocês me respondessem, usando suas palavras. Quais efeitos sociais podem resultar numa grande amplitude no conjunto de salários de uma firma? Grande amplitude é a diferença do maior para o menor. Grande amplitude seria aquele negócio. Imagina você, né, Cauê? Cauê? Cauê e Henrique Scarelli. Cauê. Imagine você, Cauê. O Henrique Scarelli faz o mesmo serviço que você, na mesma empresa. Ele ganha 1 milhão e você ganha R$1.000. O que você acha que você ficaria contente? Eu não, mandaria acabar com a raça do meu patrão. É. Eu preferi. Lógico, você não é bobo também. Gente, que efeitos sociais pode causar isso? Você numa empresa, de repente você sabe, vamos dizer, vamos pensar no campo de futebol, né? Você lá, os meninos do São Paulo que jogam bola, que não sei o que, faz gol, ganha lá R$10.000. Já o Daniel Alves, que é o astro, o rei, não sei o que, nem joga e ganha lá 1 milhão. O que gera tudo isso? Insatisfação. Ou que você está vendo, a resposta aqui, insatisfação do funcionário que ganha menos. O Cauê mesmo disse que ia matar o patrão. Certo? Insatisfação. Desigualdade social, que você mais escuta hoje. Por quê? Muita gente ganha, pouca gente ganhando muito, e a maioria passando fome. Efeitos sociais. E aí todo mundo fala assim, você vê um monte de entrevista vendo a desigualdade social quando é muito grande, o que ocorre? Muitos efeitos sociais. Por isso é feito pesquisa muitas vezes. Aqui, quais efeitos sociais podem resultar numa grande amplitude, de novo, no conjunto de notas de uma turma? Cauê, você tira 0. Sempre. E a Maria Ercília tira 10, sempre. E aí? Qual o efeito social que isso causa? Eu não sei. Não sabe? Desânimo, Cauê. Desânimo da tua parte. Raiva, né? Pedro falando. Efeitos, desinteresse, certo? Principalmente agora, muita gente não está tendo aula, não sei o quê, quer dizer, desinteresse. Na prova do Enem, o que vai ser? Aquela discrepância de novo, alguns tiram muito, outros tiram pouco. E aí começa o desinteresse, fuga da escola, diabo aguarda. Terceiro, esse daqui é interessante, Cauê, com você. Quais efeitos sociais podem resultar numa grande amplitude no conjunto de idades das pessoas num grupo? Imagina você e sua avó, qual que é
Vamos bater um papo lá, já imaginou você e sua avó 10 horas batendo papo? Deus me livre. Não existia. Deus me livre. Efeitos sociais, diferenças de ideias, diferença de valores, certo? Mais importante aqui o lado, diferença de valores. De repente sua avó, seu avô gosta bem mais de ter uma comida boa, certo? Família reunida. E de repente você se preocupa mais com o iPhone 10 que surgiu, vai surgir. Valores diferentes. Né? Professor e aluno, imagina. Imagina eu e você, Cauê, 10 horas eu querendo te ensinar matemática. 10 horas na tua cabeça, tete a tete. Você ia ver um inferno, Cauê. Bom, mas para encerrar aqui, isso daqui é a tarefa de vocês. Como eu disse, isso daqui eu nem vou corrigir, depois você olha lá, isso daqui, ó, não tem nada. O que ele te deu aqui, ó, nem li o texto. São dados brutos. Vai te pedir, organiza os dados da tabela em um rol. Organizar do menor para o maior. Não há dificuldade aqui. A dificuldade está. Quem que é o menor? 5? Ou tem menor que 5? Tem 1. Começa no 1. Procurar. Rol. Por isso que eu nem vou corrigir, mas eu quero isso na tarefa semana que vem. E qual a amplitude da distribuição de erros por página? Amplitude, diferença, um menor ou um maior, que eu não sei quem é, tem que procurar aqui. Porém, você tem resposta no livro, caso você erre. Então aqui, ó, o chefe editorial de um jornal, preocupado com a quantidade de erros ortográficos na primeira página, contou os erros ocorridos nas 60 últimas edições. Tem 60 dados aqui. Queria ter uma ideia da possível quantidade de erros na próxima edição. Para isso, anotou as quantidades encontradas em cada página, de acordo com a tabela a seguir. Então, olha aí, ó, aqui são erros na primeira página do jornal durante 60 dias. Às vezes a gente erra numa prova, vocês xingam o professor, é um jornal. Tem corretor, tem tudo. Se você procurar, tem erro. Fazer isso para entregar semana que vem. Na segunda aula a gente entra com algumas fórmulas, que aí sim é o que vai cair na prova. A prova talvez uma de questão dada, de graça, eu te dou um rol e te peço alguma coisa. Organize, te dou um rol não, te dou dados brutos, mando você organizar. E aí a segunda questão fica para a aula que vem. Já já a gente volta, gente. Próxima aula continuamos. Certo? Oi. Não, falei ok. Então, tudo certo, gente. Semana que vem continuamos. Semana que vem não, já já.